eu vou falar um pouco sobre o que é a educação infantil. Bom, uma boa parte das pessoas aqui, com certeza, ingressaram na escola, né, aos 7 anos, na primeira série, que era chamada de primeiro grau, e eram poucas, né, as pessoas que ingressaram no jardim de infância com menos idade que é isso, né? Isso porque o Estado ele só tinha a obrigação de oferecer ensino para a criança a partir de 7 anos, né, que deveria começar cursando a primeira série. E nesse contexto, as creches eram né, de baixa renda que não que deixavam os filhos de trabalho. E por esse motivo, tinha acesso ao ensino, as crianças que podiam pagar, né, os serviços às instituições particulares. E hoje em dia, com 6 anos, a criança ela já deve ingressar no primeiro ano do ensino fundamental, que passou a ter um ano de duração, e que também ele engloba a alfabetização, né, a classe de alfabetização. E o atendimento às crianças de 0 a 5 anos ele é obrigatório, né, reconhecido por lei, e é o que constitui o que chamamos de educação infantil, né, onde é feito pelo critério de faixa etária. E desde a Constituição Federal de 88, a educação infantil ele é um dever do Estado e direito da criança. E o direito da criança a esse atendimento, ele também é contemplado no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, da década de 90, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, que foi promulgada em dezembro de 96, e também está no documento oficial que aponta as diretrizes para a educação infantil, que é o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, que foi publicada em 1998 pelo Ministério da Educação. Pode passar, amiga. As características do aluno da educação infantil. Curiosidade. Assim, como nós sabemos, né, toda criança ela é curiosa, e por isso que é importante que o professor ele crie situações que aguçem ainda mais essa curiosidade nessas crianças. Porque é através da curiosidade que os alunos eles irão evoluir em todos os campos de experiência. A sala de aula ela deve ser um ambiente em que as crianças elas se sintam à vontade para responder aos questionamentos do professor e também se sentir à vontade para tirar suas dúvidas. Assim, eu falo que é importante porque, por experiência própria, na educação infantil foi terrível para mim, porque eu tinha medo das professoras e de tirar qualquer dúvida assim, em relação à matemática. Eu acabei aprendendo com minha irmã, porque a gente tinha medo de tirar as dúvidas com o professor, então não foi aguçada em mim essa vontade de aprender, a curiosidade, mesmo porque se a gente tinha curiosidade, tinha alguns questionamentos, nós não fazíamos porque nós tínhamos medo. A criatividade. Para mim, a criatividade é uma das características mais importantes da criança, porque é por meio dela que eles conseguem interagir uns com os outros e permite que a criança colocar para fora aquilo que ela está sentindo no seu íntimo. Em relação às crianças não são adultos em miniaturas, apesar de terem sido tratadas assim por muito tempo, antes as crianças elas se vestiam assim há muito tempo atrás, se vestiam como adultos, elas eram tratadas como adultos, mas na educação infantil, principalmente, as crianças elas devem ser tratadas como crianças, não como adulto, porque o processo de aprendizagem delas é totalmente diferente de um adulto. Elas se desenvolvem de uma forma completamente diferente. Como a matemática está presente na educação infantil. A matemática ela está presente tanto no cotidiano da criança, quanto nas experiências oferecidas dentro da escola e em diferentes situações, seja nas relações quantitativas, nas grandezas, nas medidas, formas ou relações espaço-temporais. É importante também que o professor ele traga situações à realidade do aluno, para que ele possa compreender, né, como a matemática ela está presente no seu dia a dia. Eu me lembro de uma aula que nós tivemos, uma observação que eu fiz com uma colega minha,
que quando chegou na aula, a professora estava dando conteúdo, não foi aula de matemática, estava dando conteúdo, e os alunos eles não estavam conseguindo compreender, então ela trouxe coisas da realidade deles para que eles pudessem compreender o assunto de fato. E é isso que a matemática é também, trazer para os alunos coisas do seu cotidiano, porque a matemática está presente na música, na história, nas artes. Então, assim, trazer coisas do seu cotidiano para que os alunos verdadeiramente eles possam compreender o real significado, né? Porque ensinar matemática não é educativo. Assim como os adultos, né, as crianças, elas têm uma conexão permanente com a matemática, mesmo sem perceber, né? Porque elas são cercadas por formas, tamanhos, números, medidas, contagens, e elas precisam do conhecimento matemático para interagir com as pessoas e com o ambiente que elas vivem, porque as crianças, elas avançam e se desenvolvem, né, à medida que seus conhecimentos matemáticos, que elas interagem com o mundo. E também elas desenvolvem o conhecimento matemático através dessa interação. E, no final, o que poderíamos chamar de consciência matemática, ela se desenvolve. E essa consciência, ela se caracteriza pela capacidade de debater e de questionar fatos. O que ensinar de matemática na educação infantil? Utilização de contagem oral, noção de quantidade, de tempo, de espaço, em jogos e brincadeiras. E, além disso, elas devem aprender os números, sistema de numeração, grandezas, espaços e formas. Como ensinar recomendações didáticas. Como já vimos que a organização de pensamento ela se dá a partir das relações que as crianças estabelecem com o mundo. Por isso, na prática, não se trata de um trabalho tradicional voltado para o ensino da matemática, em que há preocupação como representações formais, definições rigorosas e generalizações. Nessa fase da educação infantil, é importante observar e interagir os fatos que fazem parte da atividade, né? Como a nossa colega já falou, faz parte da atividade cotidiana. E assim as crianças precisam estar pegando, apalpando, cheirando, molhando e ouvindo e fazendo sons, sentindo o gosto dos alimentos, distinguindo cores. Os conceitos são construídos por meio de jogos e brincadeiras nas cantigas de história. Então, nessa fase da educação infantil, é de suma importância a gente estar levando, né, uma aula mais lúdica, com brincadeira, jogos de quebra-cabeça, algumas formas para que a criança possa estar manipulando, que com isso facilita a aprendizagem. Pode passar, Gui. E qual é o papel do professor? Como já vimos nas sessões anteriores, nossos colegas já falou, levando em conta os conhecimentos que as crianças adquirem fora da escola e suas famílias, o jogo, na TV, por exemplo, o professor precisa provocá-los que sabem argumentar e consolidar seu conhecimento. Tudo deve ser descoberto e construído pela criança. Ou seja, se uma criança ela desenvolve uma brincadeira, está lá brincando, o professor não deve deixar aquilo como se fosse passar em branco. Devemos sempre estar interagindo com elas para que elas não se sintam isoladas. Como aqui no texto fala, que assim o professor conduz e orienta a sua atitude não repressora, proibidora. Ou seja, devemos interagir com a criança através daquela brincadeira que está sendo realizada e não proibir ou bloquear o seu pensamento, pois tudo que uma criança faz podemos trazer para a sala de aula como forma de aprendizagem. Aí vem a pergunta, como avaliar? Sabemos que na educação infantil não se tem avaliação, né? Pelo menos na idade de creche que eu trabalho com educação infantil,
se tem um parecer do que aquela criança sabe e que não sabe. Se aquela criança sabe contar até um, se ela sabe definir as formas, triângulo, retângulo, quadrado, e entre outras. E é de suma importância a gente avaliar, somar não somente o que aquela criança aprendeu, mas o que ela ainda não aprendeu, para que criamos uma metodologia melhor para facilitar o aprendizado dessa criança. Bom, nós percebemos, né, a importância de ensinar e também de aprender conceitos matemáticos na educação infantil. E deste ângulo que aprendemos, nós vimos que é importante buscarmos, né, identificar as características gerais da personalidade das crianças, né? Elas são curiosas e criativas, né? São capazes de mobilizar uma série de conhecimentos matemáticos através da vida cotidiana. E esse conhecimento ele deve ser o foco, né? O ponto de partida para professores que trabalham em escola ou em creches. E aqui encerramos nossa apresentação.